Boa noite a todos. Meus queridos irmãos, é com muita satisfação, com muita alegria que eu estou retornando aqui para as nossas reuniões mediúnicas. Para aqueles que não sabem, eu fiquei afastada por um tempinho, porque eu acabei me submetendo a uma cirurgia, que está tudo bem agora, né? Nunca deixou de estar bem, mas agora eu já estou podendo voltar aí a exercer as minhas atividades, tanto no centro quanto profissionais, já tem alguns dias. Então, me foi dada a oportunidade agora de fazer a reunião mediúnica dessa semana. Então, eu fico muito contente, de verdade, de poder estar aqui compartilhando com vocês esses momentos que sempre são muito especiais para todos nós, momentos em que a gente pode falar sobre Jesus, sobre sua obra, falar sobre a nossa reforma íntima, sobre evolução moral, evolução espiritual, intelectual, né? Então são preciosos esses momentos, né, de ganho na nossa vida. E na noite de hoje eu gostaria de dedicar essa reunião, todas essas vibrações que a gente emana quando a gente está aqui em conjunto, através do nosso pensamento, da nossa vontade, dedicar a uma irmã muito querida que faleceu. Ela faleceu ontem à noite, se não me engano. Foi ontem o óbito. É a dona Carmelita Milito Douran. Ela é amiga dos nossos queridos médiuns trabalhadores lá da casa, o Wagner e a Cecília, né? Ela é muito amiga deles. Mora no Guarujá, essa senhora morava no Guarujá e já era uma senhora de idade avançada, né? Com 91 anos. Então, em decorrência, né, do desgaste do organismo mesmo, né, todos nós vamos fazendo esse processo de envelhecimento e chegando à nossa passagem, ao nosso desencarne. E foi o que aconteceu com a nossa querida amiga, Dona Carmelita, que sempre nos acompanhava aqui nas lives durante toda a pandemia, sempre se posicionava, né, e mandando beijos, abraços para todos nós, sempre nos dando força no trabalho aqui, né? Então, agora eu gostaria que nós pudéssemos retribuir um pouquinho aí do carinho todo que ela dedicou a nós, fazendo essa reunião aqui não assim em homenagem a ela, em homenagem também, mas fazendo uma coisa ativa efetivamente, ou seja, desejando e produzindo coisas positivas, emanando vibrações de amor, de paz, de tranquilidade para ela nesse momento que é um momento delicado, né? E também para todos os seus familiares. Então, eu acho que é importante, gente, é bacana também a gente poder refletir um pouco sobre a morte, porque na maioria das vezes nós temos tanto receio em falar, né, sobre a morte, e é a coisa mais natural que pode nos acontecer. O nosso nascimento, o nosso desenvolvimento e a morte são ciclos da vida, fazem parte. É a única certeza, né, meus irmãos, que a gente tem, todos nós, hoje, é que nós vamos morrer. Não vai ficar ninguém aqui para semente, né? O que vai ocorrer é como a gente lida esse processo tão individual na vida de cada um e como cada um de nós passa por isso, como cada um de nós traz para si essa questão da morte. E o Espiritismo aí nos ajuda muito, pessoal, nos ajuda imensamente, na medida, estou arrumando aqui, pronto, na medida em que ele nos traz a compreensão de que a morte não é o fim, que a morte, ela não acaba com tudo. A morte, pelo contrário, é um renascimento e um recomeço do lado de lá, do lado do plano espiritual, aonde nós temos a nossa verdadeira vida. A escola da Terra é que é uma passagem, mas como a gente é muito materializado, a gente vive nesse corpo aqui, e graças a Deus que é um laboratório maravilhoso, né? Químico, incrível, animado pelo espírito, né? Que nos dá a vida, a possibilidade, então, de transitarmos por esse planeta, experienciarmos, né? Convivermos e assim progredirmos, né? Intelectualmente e moralmente. Então,
é uma graça, mas tem também os seus sofrimentos, porque o nosso corpo suscetível à dor, as dores físicas, temos as dores morais também, mas elas vêm na forma de experiências. E na hora da morte, o que nós levamos para o lado de lá? As experiências, as emoções, o intelecto e a moral, né? Então, para nós espíritas que acreditamos, que temos a certeza, a fé, ter fé é ter certeza de que existe algo além daquilo que os nossos olhos e os nossos sentidos podem enxergar aqui na Terra. Isso nos dá um conforto, porque sabemos que vamos nos reencontrar, que as saudades vão ser aplacadas, que isto é apenas um pedacinho, é um capítulo da nossa história. Então tem o livro da nossa história, né? Espírito Ana Lúcia, tá lá. E hoje é o capítulo tal dessa minha história, o parágrafo tal, o dia que eu tô vivendo, mas o livro da minha vida é muito maior do que isso. Então, isso dá um conforto a todos nós nessa hora dessa separação, porque a gente sabe que não vai conviver mais, e eu acho que isso é o que mais dói, é a saudade, e todos nós passamos por isso. Quem de nós não tem alguém que gosta muito e que já se foi, né? Pais, mães, avós, filhos. Então, é de suma importância que o espírita consiga passar ali nesse momento para aqueles que às vezes estão numa dor e num sofrimento muito grande, né? De ver o seu ente querido morrer e achar que aquilo é o término de tudo, que acabou. Quando não acabou, não é assim que funciona. Isso nos dá um conforto, isso nos dá um ânimo maior. Sabermos que a existência é plural, que não existe uma única vida, que temos mais oportunidades, que a dor e a saudade que fica aqui no coraçãozinho de quem acompanha esse processo será também um dia aplacada, né? E através do nosso entendimento, da nossa compreensão, resiliência e entendermos as verdades divinas, é que a gente vai encontrando o afago nesse momento de dor. Então eu desejo que o coração dos familiares que ficam, que seja afagado, consolado por Mãe Maria, que ela possa ajudar nesses momentos, mas que muito em breve a família e a Dona Carmelita também, que já se encontra na pátria espiritual, possam encontrar o equilíbrio, a força necessária para dar continuidade nos próximos capítulos das vidas de todos nós, né? Então, vamos dedicar, vamos voltar os nossos olhos na noite de hoje para essa passagem dessa nossa querida irmã e que tudo isso que eu acabei de falar possa ficar assim de reflexão para todos nós sobre a morte, né? Então agora, meus irmãos, eu peço a todos vocês que peguem o seu copo com água, suas garrafas que queiram fluidificar para fazer uso dessa água durante a semana, que sentem de forma confortável, que possam ficar bem tranquilos, em paz consigo mesmo, em paz com relação à sua consciência, em paz com relação ao seu corpo. Vamos, como a gente fala, né? Vamos dar um time aí para o corpo, vamos permitir que ele possa relaxar, vamos deixar nesse momento de lado tudo aquilo que nos aflige, que nos atormenta. Não importa a dor que você tenha, que você esteja passando, o problema que você está enfrentando, mas nestes momentos vamos deixar de lado. E por que, Ana? É muito difícil fazer isso, né? Eu sei que é, mas é a forma da gente auxiliar os espíritos socorristas a nos ajudarem. Então, esse processo é ativo. Não adianta achar que o plano espiritual vem e vai fazer milagre, vai botar a mão em cima, vai fazer não sei o que, vai dar o passe e vai resolver a nossa vida, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos. Não vai, não vão fazer. Eles vão nos auxiliar. Nós precisamos deles. E eles precisam que a gente esteja disposto a estar atuante nesse processo de troca. E aí sim seremos muito, muito ajudados. Então, meus irmãos, vamos cerrando nossos olhos, elevando o pensamento a Deus e pedindo nesse momento
Que Deus nos auxilie, nos ampare, nos ajude, nos envolva. Que Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão, que tanto nos ensinou, possa se fazer presente através dos irmãos da espiritualidade, que em correntes de socorro, auxílio, venham até nós e possam levar as nossas preces, carregadas de sentimentos, até Deus nosso Pai. Sentimentos de gratidão, de reconhecimento por tudo que Ele faz por nós, desde o momento da nossa criação, durante toda a nossa evolução e no dia de hoje, Senhor meu Pai, no presente, porque o passado que já se foi não podemos modificar e o futuro depende daquilo que plantarmos nesse momento. Então, Deus meu Pai, ajuda-nos a sermos fortes, a sermos corajosos, a sermos bondosos, a seguirmos os preceitos do homem de bem, para que possamos, em cada dia da nossa vida, crescermos e auxiliarmos ao próximo, Senhor. Nessa nossa prece, nós reconhecemos, meu Pai, as Tuas potências, a Sua divindade, o Seu amor para conosco. E desejamos, Senhor, beber um pouco desse amor, sentir a paz em nossos corações. Por isso, Senhor, recebe a nossa prece, que é feita de todo o coração e com todo o nosso reconhecimento. O Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós vamos abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, para escutarmos aqui o que nos vem como mensagem na noite de hoje. A afabilidade e a doçura. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, capítulo 9. A afabilidade e a doçura, Lázaro, Paris, 1881. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há do mundo? Quantos há cuja a fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cuja o corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo, meus irmãos, está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que as colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade os satisfaz com o poderem dizer:
Aqui eu mando e sou obedecido. Sem pensar que poderiam acrescentar, com mais razão, eu sou detestado e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração ainda tem com isso, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o momento, é o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pela aparência, mas não se pode enganar a Deus. Bom, meus irmãos, vamos até esse pedaço que é a afabilidade e a doçura, porque o próximo é a paciência. Primeira coisa, eu peço desculpas a você pela leitura, que os meus óculos não estão bons, eu não estou enxergando direito. Mas é o seguinte, com relação a esse pedaço, o que ele efetivamente quer trazer para nós? Que a doçura, a afabilidade vem da mansuetude, da benevolência, mas que ela constitui, na sua essência, e quando isso é real, é verdadeiro mesmo, uma característica já do agir daquele espírito, já faz parte do acervo conquistado por ele. Então, para ele é muito natural ser tranquilo, ser manso, pacífico, ser mais doce para com os outros. Então, é aquele irmão que oferta aquele sorriso, aquele abraço, aquela atenção, às vezes, mas com naturalidade, porque já faz parte da forma dele de ser. Ele já incorporou, vamos chamar assim, essa virtude a ele, ao dia a dia dele, já faz parte dele ser assim. Enquanto outros, como o texto fala, eles se revestem como se fosse um verniz, né? Um verniz de características que ainda não lhes são próprias. Mas assim, a gente tem que saber diferenciar, porque às vezes isso é uma hipocrisia e a pessoa, como ele fala, faz uma coisa diante da sociedade, mas ele com ele mesmo, ou ele no âmbito familiar, dentro de casa, ele não age dessa forma. Aliás, ele é completamente contrário a tudo isso. Às vezes é um déspota, às vezes é uma pessoa que de amável e afável não tem nada, às vezes é uma pessoa que é dominadora e traz prejuízos emocionais à sua família, aos seus filhos, ao seu ambiente de trabalho. Então, primeira coisa, diferenciar se aquilo é verdadeiro, já é nato na pessoa, já é uma característica dela ser assim, ou se você está lidando com alguém que usa aquilo como um verniz social ali, só para dar uma aparência de uma coisa que ela não tem, né? Às vezes não é questão de educação ou não, mas transparecer uma virtude da qual a qual ela ainda não possui. E a outra situação, gente, que eu enxergo também, é que não existe uma coisa assim completamente dual, do tipo liga, desliga, sim ou não, lado direito ou lado esquerdo. Não é tão simples assim. Ele é ou não é. Existe um caminho, uma trajetória, ou seja, existe um espectro dentro desse verniz que é colocado até efetivamente você adquirir aquela qualidade, aquela virtude. Ainda bem, vamos pensar que nós estamos num processo de aprendizado, não é? Então, pelo menos, vamos pensar assim, ele já está, alguns, né, aquele que não é absolutamente hipócrita, mas alguns já estão tentando, pelo menos, se melhorar, serem mais mansos, mais dóceis. Ainda lhe custa muito ser assim, ainda ele se obriga a ser assim, né? Mas já está num caminho que até que por diversas experiências e exercitando esse tipo de atitude, ele vai acabar sendo assim por natureza. Ele vai trazer isso, incorporar isso à forma dele de ser e de agir. Então, é um caminho de aprendizado. E esse caminho, ele é percorrido através das nossas experiências que às vezes são muito dolorosas, que nos ensinam, que nos deixam marcas, e aí a gente aprende a ser mais afável, mais doce, né? Então, todos nós estamos em aprendizado. Ninguém nasceu pronto, né? Pelo contrário,
nós vamos adquirindo as nossas virtudes através das nossas diversas vidas e experiências, do lado de lá e do lado de cá. Então, mas para a gente também não ser bobo, né? Porque ser espírita, né? Saber perdoar, esquecer, não significa que você não está enxergando aquilo que está acontecendo. Então, no mundo, no convívio social, é importante que a gente identifique as pessoas ao nosso redor, até por uma questão de proteção nossa e quiçá aí de auxílio ao próximo que está do nosso lado, né? Então eu entendo que era isso que a mensagem de hoje quis nos trazer. E peço agora para vocês, irmãos, para cerrarem os olhos novamente, relaxarem o máximo possível e neste instante, cada qual se imaginar naquele lugar que lhe traz mais conforto. Esse local pode ser a sua casa, pode ser junto ao mar, que para tantos é tão reconfortante, repousante. Algum lugar que lhe traga segurança. Pode ser um jardim, um local aonde você consiga se sentir pleno, seguro, emanando boas vibrações, aonde você consiga se sentir completamente relaxado. Nesse local que cada um de vocês elegeu, você vai começando a perceber o seu entorno, você vai se integrando com a natureza que existe naquele sítio aonde a sua mente te levou. Em todos os espaços, meus irmãos, existe Deus. Deus preenche tudo. Através do fluido cósmico universal, nós vamos respirando, inspirando as energias positivas, divinas, que estão à nossa disposição, recompondo o nosso organismo através da respiração, buscando a tranquilidade, buscando a paz, que vem até nós através do oxigênio, que renova nossas células, que nos dá vida, energia. Nós vamos cada vez mais nos interiorizando, percebendo o nosso organismo. E nas nossas percepções, nós vamos sentindo a presença de um ser que vem se achegando até nós, que nos traz paz, que nos envolve, que nos proporciona um bem-estar. Ele vai se achegando cada vez mais e vai nos envolvendo em suas vibrações de amor através de um fraterno abraço. Esse irmão é Jesus, que chega tranquilo, calmo e nos passa saúde, confiança. Ele traz energias que recompõem o nosso campo mental e orgânico. Nós ficamos muito agradecidos, envolvidos nesse abraço fraterno de Jesus. Jesus sorri para nós e vai se afastando. Mas à medida que ele se afasta, ele deixa no ambiente um perfume, ele deixa no ambiente um ar mais puro, ele deixa no ambiente energias positivas que nos ajudarão na sustentação da nossa casa, do nosso emocional, do nosso psíquico. E assim, com esse sentimento, nós vamos pedindo aos irmãos da espiritualidade que possam colocar nas águas que separamos para isto, a energia necessária, a magnetização, fluidificando esse elemento tão simples, tão puro, básico, de que nos servimos,
para que ele possa conter elementos que nos auxiliem tanto no nosso corpo quanto no nosso espírito. Nós pedimos, Senhor, que seja ali colocado o alívio para as dores dos nossos irmãos, aqueles que se sentem desconfortáveis, que estão aí submetidos a dores crônicas, dores físicas, que eles possam ter suas dores aplacadas, aqueles que estão passando por um processo de doença, que eles também possam ser ajudados. A cada um seja dado, na medida da sua fé, das suas obras, mas, Senhor, que não falte o auxílio para ninguém e que nós tenhamos a certeza disso. Que depositemos nós naquele copo de água a nossa fé, a nossa certeza de que estaremos sendo auxiliados e ajudados. Que ao bebermos daquela água, saibamos que existe uma troca entre o plano espiritual e cada um de nós. Senhor meu Pai, traz nessa água a coragem para cada qual dos irmãos, para enfrentar os obstáculos que tem à sua frente, pois que estamos num mundo de provas e expiações. Que todos nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos. Fortalecidos fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Senhor meu Pai, por fim, abençoa todo esse líquido que é vida, a nossa água. E assim, meus irmãos, nós vamos dando um pouco de nós para aqueles que compartilham conosco, tanto na vida material quanto espiritual. Porque não há salvação sem caridade, não há progresso sem caridade, não há evolução sem caridade. Caridade é amor. Não há nada sem o amor. E então busquemos o amor dentro de nós. E que ele possa emanar dos nossos chakras, principalmente do nosso chakra cardíaco, vibrações de amor, de paz, de bem-estar, para todos os nossos irmãos que compartilham aqui na Terra conosco. Aqueles que estão ainda imersos no crime, que estão ainda passando pelas portas abertas, escolheram as portas largas para fazer sua passagem, para aqueles que ainda se comprazem na maldade, na imperfeição. Senhor meu Pai, nós vibramos por todos os criminosos, nós vibramos por todos aqueles que se encontram encarcerados, tanto nas prisões da terra, quanto nas prisões da erraticidade, quanto nas prisões da alma e dos sentimentos. Nós vibramos, meu Pai, por todas aquelas pessoas que são vítimas da guerra, que são vítimas da violência. Vibramos, Senhor, pela nossa cidade de São Paulo, pelo nosso Brasil, para que cada vez mais tenhamos menos pessoas voltadas à criminalidade, à violência, para que cada vez mais tenhamos menos sofredores, menos pessoas pelas ruas, menos pessoas ligadas aos vícios de todas as ordens. Senhor meu Pai, nós vibramos por todos os nossos irmãos que sofrem no corpo a doença, que estão num leito de dor, que estão nos hospitais, que estão em clínicas, que estão em suas casas. Senhor meu Pai, vibramos pela velhice desamparada. Vibramos por aqueles, Senhor, que são sozinhos nessa vida e muitas vezes, no final da sua vida, se encontram sós, que morrem longe de suas famílias. Senhor meu Pai, por aqueles que estão pelas ruas, às vezes famílias inteiras,
principalmente, Senhor, pelas crianças desamparadas, pelas crianças que são privadas do alimento, do carinho, por aquelas que estão em orfanatos, por aquelas que chegam ao mundo e já se veem sozinhas. Senhor, meu Pai, nós vibramos por todos os nossos irmãos que se dedicam ao bem, por todos os nossos irmãos que estendem seus braços, que doam seu tempo, seu intelecto, seu amor para o auxílio ao próximo. Em especial, meu Pai, nós vibramos por todos os trabalhadores, médiuns, frequentadores, pacientes do CETRELV, a casa que nos acolhe. E vibramos pelos seus trabalhadores e pacientes no plano espiritual. Senhor, meu Pai, em especial por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, pelo nosso irmão Melo, toda a sua família. Para que todos nós possamos ter mais força, mais energia, mais certeza nas nossas convicções. E que todos nós, Senhor, possamos ser auxiliados no processo de transformação moral, na nossa reforma íntima. Meu Pai, vibramos neste momento pelas nossas famílias, pelos entes queridos que estão no plano espiritual, por aqueles que estão por chegar. E, Senhor, na noite de hoje, recebe a nossa vibração e encaminha essa vibração ao espírito carmelita Melito Dourã e também a seus familiares. Que ela seja recebida, Senhor, com luzes e bênçãos na pátria maior. E finalmente, Pai, nós vibramos por nós mesmos, como pequeninos servidores da seara do Mestre, e para que possamos continuar assim o sendo. E finalmente, Senhor, nada mais temos a dizer senão nosso muito obrigada por tudo que fazemos através da prece da nossa irmã Maria, pedindo ainda a Maria que ela possa, com o seu carinho e amor de mãe, cobrir a todos nós com seu manto, nos protegendo, nos acolhendo em todos os momentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus, e que todos vocês, todos nós tenhamos um excelente final de semana e que possamos estar aqui mais uma vez reunidos na próxima semana com as bênçãos de Deus e com a sua permissão também. Um grande beijo a todos vocês e fiquem com Deus.